vamos falar sobre a contribuição da psicanálise, né, para os transtornos mentais, a organização, a concepção, né, dos transtornos mentais. Né? É aquilo que a gente vem falando, a epistemologia, né, qualquer forma de estudo, né, da mente humana, né, do ser humano, você pode tranquilamente dividir em dois períodos, antes de Freud e depois de Freud. Por exemplo, eu vou fazer aqui, em poucos minutos, né, uma síntese do que a psicanálise fez com a psicopatologia. Né? Ela organizou a psicopatologia toda. Então, a psicologia está toda, a psicologia, né, psicanalítica, a psicologia profunda, né, ela é toda organizada de uma maneira irrefutável. Então, já está feito o trabalho. É irrefutável. Foi feito não com pensamento de Freud, com observações que qualquer um pode fazer. Agora, eu não quero fazer observação. Tá, você também não pode falar que sabe psicopatologia. Então, para saber psicopatologia, você tem que ter observação. Se não tiver observação, você também não sabe psicopatologia. Então, eu falo de outra coisa, psicopatologia não. Observação psicanalítica, começou com a histeria e a observação da relação matemática que existe entre o sintoma consciente, né, e a ideia inconsciente reprimida, carregada de afeto barrado, não descarregado, e que quando esse afeto é descarregado, desaparece o sintoma lá em cima. Quer dizer, uma coisa que ocorre no inconsciente, e que tem que ter um acesso ao inconsciente para ela ocorrer, ela determina o desaparecimento do sintoma consciente lá em cima. Lembrando que o sintoma teve um dia, né, alguns dias que ele não existia da forma como ele é. Né? Então ele chegou, invadiu a consciência e criou essas doenças todas. E como era de se esperar, com uma descoberta dessa, com um observador desse, como Breuer também. Aliás, Breuer, a gente vai falar muito sobre o Breuer ainda, como uma lamentável, né, perda, né, do Breuer, né, para a resistência à psicanálise, que é a primeira perda de resistência à psicanálise foi o próprio Breuer, né, o grande, né, criador da descoberta. Então a hipnose ajudou muito a descoberta. Mas o que eu quero falar é assim, a teoria do desenvolvimento da libido de Freud organiza a psicopatologia toda. Então, não é possível ter psicose na fase anal, retentiva para frente. Não é possível ter psicose na fase fálica. Não é possível ter neurose na fase oral canibalesca. Não é possível ter neurose na fase oral de sucção. Olha só que coisa importante. Então, o sujeito, para fazer uma psicose, ele tem que ter condições para fazer a psicose. Isso é fundamental, né? Você saber, o profissional de saúde mental, saber que tem condições para a pessoa melhorar. O profissional de psicanálise, o psicanalista, saber que ele tudo que ele está fazendo ali é para libertar a libido, para que a libido possa seguir o seu desenvolvimento que está amarrado ali. Agora, esse desenvolvimento está amarrado ali porque a libido, né, parou o desenvolvimento ali. Tá? Está lá em Freud, vários textos, 3 ensaios, por exemplo, né, a perversão está no lugar daquilo que seria a sanidade mental, está escrito lá. Mas as pessoas não querem ler, as pessoas não querem valorizar aquilo que ajuda, né? Elas parecem que querem valorizar aquilo que bota para baixo, aquilo que destrói, né? Então, mas é problema delas, querem fazer isso, podem fazer, façam, né? Nós vamos fazer aquilo que a gente está vendo e está observando. Então, tudo organizado, nós vamos ainda em outros vídeos, né, especificar isso, mas nesse vídeo, pelo tempo curto que a gente se dispôs a fazer esse primeiro tipo de comunicação, nós vamos ficar por aqui. Quer dizer, a psicanálise organizou toda a psicopatologia, está tudo irrefutavelmente definido, aí nós vamos conhecer isso cada vez mais aqui. Um esquizofrênico, por exemplo, uma esquizofrenia. Como é que eu vou me assegurar de que houve um diagnóstico de esquizofrenia? O que é que significa esse diagnóstico de esquizofrenia? Então, pela descoberta da psicanálise de Freud, né, a Abraham também, Winnicott, Melanie Klein, Ferencz, né, o pessoal da psicanálise, os produtores de psicanálise, né, conhecimentos psicanalíticos, não resistência à psicanálise. Então, é claro que não é possível uma pessoa fazer o sintoma esquizofrênico se ela não tiver regredido à fase oral canibalesca, pelo menos. E até poder saber, a esquizofrenia paranoide, que é menos fragmentada, você pode colocá-la, provavelmente, na fase oral canibalesca.
Colocar a esquizofrenia paranoide na fase pánica. Não, não é da fase pánica. É da fase oral, com certeza. Provavelmente canibalismo. Porque tem uma esquizofrenia que é pior, muito mais fragmentada, muito, que é a clássica demência precoce, que é a esquizofrenia hebefrênica, que então estaria próxima do autismo. Inclusive o autismo é um dos sintomas mais prementes, né, mais característicos da esquizofrenia hebefrênica. E aí a demenciação, né, o cara perde totalmente as funções de ligação com o mundo, né? Então é um grau de regressão muito grande, onde você tem duas entidades aí, três entidades aí que você pode colocar, a terceira que eu vou falar, muita gente vai pular aí, mas é o que a gente, e é a pior de todas, né? Que são três entidades que estão aí a nível oral de sucção, por exemplo, né? O autismo, o sujeito não quer o indivíduo não quer se relacionar com ninguém no mundo, mas não quer a mãe, não quer relacionamento com a mãe, não faz nenhuma perda de objeto psicossexual, tudo para ele, fica ele e as funções do corpo dele. Ele é um autista. E o esquizofrênico e o bifrênico fica semelhante também. Mas observa que ambos não querem relacionamento com o objeto externo e muito menos querem viver de agredir o objeto externo. Mas tem alguma situação em que existe isso, de viver, de matar, por exemplo, os objetos externos, de destruir os objetos? Tem sim, tem várias. Vou pegar duas aqui. O assassino em série, por exemplo. Ele está pior, né, do que esses dois esquizofrênicos aí, os três esquizofrênicos aí que eu coloquei. O autista é o esquizofrênico hebefrênico e o esquizofrênico paranoide, mas eles estão acima do psicopata assassino em série, porque o psicopata assassino em série é dependente de destruir o objeto. E tem uma história da pulsão de morte, que nós também vamos rastrear aqui, graças à psicanálise. Aí Freud, Abraham, Melanie Klein. Inscreva-se no nosso canal, temos vários temas sobre psicopatologia, psiquiatria, psicanálise, arte, resistência à psicanálise, pulsão de morte, pulsão de vida.